Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que alegria estarmos aqui reunidos, em nome de Deus, em nome do nosso Mestre Jesus, para mais essa palestra, para mais esse encontro fraterno e amigo, onde vamos estar aprendendo mais sobre o nosso Mestre Jesus. E vamos assim sentindo as emanações de nosso Mestre, da equipe espiritual que aqui se faz presente. Que todos sejam bem-vindos ao nosso grupo Aprendizes da Fraternidade. Assim como os irmãos que estão aqui, aos irmãos que estão nos assistindo, que possam sentir as emanações de amor. E que possamos assim fazermos o início de nossa prece de mais essa noite. Senhor, Deus de infinito amor e bondade, Deus de amor, mas também um Deus de justiça, que nos ampara e nos acolhe. Jesus, nosso Mestre, nosso meigo nazareno, que nos acolhe em seus braços. Senhor, que possamos aqui, Senhor, buscar as palavras do Mestre Jesus, os teus ensinamentos, o teu exemplo, Senhor, para estarmos assim nos fortalecendo, para estarmos assim, Senhor, nos envolvendo no seu manto de amor, no seu manto de fé. Que possamos, Senhor, rogar sempre o amparo espiritual da equipe amiga que sempre está presente, auxiliar a todos nós, encarnados e desencarnados. Que possamos, Senhor, neste momento, neste encontro com Jesus, rogar sempre o vosso amparo, Senhor, e sempre a vossa permissão. E para que possamos assim iniciarmos a mais essa palestra, que rogamos através da prece, que o nosso Mestre Jesus assim nos ensinou, quando ainda não sabíamos falar com o Pai, com Deus. E então Jesus assim diz: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Muito bem, meus irmãos. Hoje, nossa palestra é sobre Jesus em nossa vida. Será que nós conseguimos sentir Jesus em nossa vida? Se nós pensarmos em tudo aquilo que sabemos do Mestre, os seus ensinamentos que ele deixou, suas passagens que se encontram na Bíblia, ou mesmo nos livros espíritas, como a Boa Nova, Jesus no Lar e muitos outros. E vemos este encontro com Jesus. E se nós, por um momento, fechássemos os nossos olhos e pensássemos que agora estamos perto de Jesus,
qual o ensinamento ou qual a passagem de Jesus nos toca a alma, o ser. Aquele ensinamento que quando fechamos os nossos olhos e abrimos o interior, a nossa alma, nos toca o coração. Quando Jesus nos cala e nos fala ao mesmo tempo dentro de nós. E se nós imaginarmos o quanto de ensinamento, quantas passagens Jesus nos deixou de exemplo, Ele foi o exemplo vivo. Jesus nos falou sobre Deus, porque na época tínhamos medo e receio de Deus, um Deus que castigava, um Deus que punia. E Jesus veio nos ensinar que Deus amava a todos os seus filhos, a todos. Mas também Deus, na sua bondade, também era justiça. E Jesus também nos falou, do sublime amor. O amor que devíamos amar o nosso semelhante como a nós mesmos. E amar até os nossos, ou melhor, o nosso inimigo, né? Não vamos pôr no plural. O nosso inimigo. E Jesus veio trazer tanto a lei de amor, do perdão. Jesus veio nos ensinar, não devíamos julgar, que em vez de julgar aos outros, julgar a nós mesmos. Jesus nos trouxe a esperança através da fé. E ainda, há mais de 2000 anos, ainda estamos aprendendo com Jesus. E quantas passagens que ouvimos e que lemos de Jesus, principalmente na Bíblia e também nos livros espíritas, através da psicografia. Os irmãos lembram de alguma passagem que vos tocou a vossa alma? Lembram? Lembro. Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Né? Sim. Pergunta antes de fazer. Né? Sim. Para ver o que a gente quer, isso a gente vai poder dizer. Eu te faça, né? O que queres que eu te faça? Alguém mais lembra de alguma passagem que lhe toca? Quando pede para o Pai nos perdoar. E quando o Pai Nosso, Ele fala, Pai, perdoa, para que também Deus possa vos perdoar. Não é? E quem lembra da passagem de nossa irmã Maria Madalena, daquele encontro de Jesus, onde Maria Madalena vai ao seu encontro, receosa, e ela, neste encontro, se transforma. Ela faz a sua reforma íntima. E de uma mulher que tinha tudo de material, ela escolheu o bem espiritual, aquele que consolava a alma, a sua alma. E que mais? Podemos recordar quando Joana de Cusa vai ao encontro de Jesus, ela que estava tendo dissabores com o seu marido, com o seu companheiro,
e queria seguir Jesus, abandonar tudo para seguir Jesus. Mas Jesus diz a ela: o vosso irmão precisa mais de você, do seu amor, da sua atenção. Vá e ame. E se nós também lembrarmos daquele encontro de Nicodemos com Jesus. Quando Nicodemos, escondido, vai buscar Jesus e perguntar a Jesus sobre a ressurreição, como poderia um homem velho como ele nascer de novo no ventre de sua mãe? E ali Jesus já pronunciava, na verdade, sobre a reencarnação, que depois de muitos e muitos tempos, nós iríamos aprender. Meu Deus, se nós fôssemos aqui enumerar, ficaríamos horas. Mas o importante é quando os ensinamentos, quando essas passagens, eles nos calam o coração. Isso é importante, porque é neste momento que Jesus está a falar conosco, a nos tocar a nossa alma, que muitas vezes se encontra tão abatida diante das dificuldades da vida, não é mesmo? E pensando nisso, nessa palestra, eu pensei em um ensinamento que na atualidade, o que estamos passando hoje, nos faz refletir. Então, eu escolhi nessa oportunidade falar: Jesus acalma a tempestade. Jesus acalma a tempestade. E é interessante que, se nós pegarmos na Bíblia, nós vamos ver, tanto em Mateus, quanto em Lucas, quanto em Marcos, essa passagem. E é belíssima. Mas, lendo um livro de nosso irmão Divaldo Pereira Franco, que ele psicografou, de nossa irmã Amélia Rodrigues. Ela foi o espírito. E ela fala de uma outra forma essa passagem. E é de uma riqueza muito grande que a nossa irmã fala. Porque será que de repente houve aquela tempestade? Então ela nos conta que Jesus estava numa região onde ali estava perto o mar da Galileia, e todos ouviam e já sabiam de Jesus. Jesus, aquele homem que curava, aquele homem que falava e sua palavra entrava no coração, na alma. Então, onde quer que Jesus passava, multidões o seguiam. Eram pessoas doentes do corpo e doentes da alma. Eram pessoas enfermas. E quantos eram? Leprosos. Eram cegos. Eram aqueles que não podiam andar, mas vinham de longe buscar a Jesus. Se Jesus pudesse olhar para eles, se Jesus pudesse tocar, se Jesus pudesse curar. E Jesus ali ficou na região por muitas horas, por um dia inteiro, falando, curando, ensinando.
E quando estava já quase anoitecendo, naquela época, naquela região, entre a época, diz os historiadores, entre a época de outubro a dezembro, aquele mar da Galileia que era tão lindo, tão límpido, tão sereno, em alguns momentos, por causa do vento, se transformava em ondas altíssimas. E as ondas traziam consigo as correntes. As nuvens se paravam no céu. E dali se surgia muito rápido uma tempestade. Mas Jesus chegou para Pedro e disse: Pedro, o barco já se encontra em condições para seguirmos viagem? Sim, disse Simão Pedro. Sim, Rabi, mas fico preocupado, porque podemos pegar uma tempestade no meio do caminho e receio pela nossa vida. E Jesus disse: não temas, Pedro, pois estamos em nome do Pai. E Pedro preparou o barco. E assim, ali estava Jesus com seus discípulos. Mas Pedro estava preocupado. Temia por aquela tempestade poder chegar até eles. Mas ficou quieto. Então Jesus, como estava exaurido de pregar e de curar, acabou adormecendo no barco, se acomodando e dormiu tranquilamente. Só que os discípulos estavam preocupados, muito preocupados. Judas dizia: mas não devíamos sair nessa hora. Podemos pegar uma tempestade, podemos até perder a vida. E João, na sua bondade, dizia: não, mas Jesus está conosco. Jesus está no barco. E Pedro ficava quieto e dizia: é melhor remarmos mais rápido para que possamos chegar ao destino, que era do outro lado. Então, Judas dizia apreensivo: e se caso vier a tempestade? E se a tempestade chegar até nós? E João dizia: por que a preocupação, Judas, se nós estamos com Jesus? Confiemos. E aí Pedro olhava para o céu, rezando para que a tempestade não chegasse, não alcançasse o pequeno barco. Mas eis que de repente as nuvens chegam escurecidas e de repente um vento que sopra numa velocidade. E Judas diz: é a tempestade. E agora? E de repente, daquela escuridão que se formou, da corrente que vinha dos ventos, o mar que começou a se agitar em grandes ondas. Ficaram todos apreensivos e preocupados. E perguntavam: onde está Jesus? Ele está adormecido. Então acorde, acorde. Então João disse: Jesus
Jesus, acorde, Jesus, acorde! Estavam todos apavorados, apreensivos. Então, Jesus abriu os olhos calmamente e pergunta: o que acontece? Mestre, olhe! Não se preocupa conosco, mestre. O que será de nós, Senhor? E Jesus calmamente se levanta, abre seus braços, olha para o céu e diz: acalma-te, aquieta-te. E aos poucos o vento foi se aplainando, voltando aquela brisa, aquela tempestade foi cessando, as nuvens foram indo embora e o mar se acalmou. Os discípulos ficaram impressionados, admirados e receosos, porque mesmo vendo Jesus curar, vendo Jesus falar e dar o testemunho, eles se perguntaram: quem é este homem que tem assim, através da palavra, fazer com que o vento e o mar obedeçam? Quem é este homem? Então, tudo se acalmou e eles continuaram a viagem. Mas Deus aproveitou neste momento e falou pelo nosso Mestre Jesus: por que estavas assim apreensivos? Por quê? Não tendes fé? Não confia? Jesus assim disse. Deus está a olhar por nós. E nós, ao observarmos essa passagem e pegarmos essa passagem para a nossa vida, vamos imaginar que nós somos um barco. Estamos no barco. E que estamos no mar. E este mar está tranquilo e sereno. Mas de repente, na nossa vida, assim como no barco, pode acontecer dele ficar turbulento, de as ondas, sentirmos que as ondas vão nos engolir, sentirmos que vamos perder a direção de nossa vida, sentirmos sozinhos, desamparados. Assim como os discípulos ali se sentiram, mesmo tendo Jesus em seu barco. Muitas vezes em nossa vida assim não o sentimos. Muitas vezes tudo está tranquilo e sereno, mas de repente aparecem as dificuldades, as dores, as aflições. Aparecem as pessoas que muitas vezes não nos compreendem, não nos entendem. Aparecem aquelas pessoas que justamente estão ali nos testando. Não é assim que muitas vezes parece? Que aquelas pessoas que estão ao nosso redor muitas vezes estão nos testando. E quando vem as aflições das dores, das doenças, e as doenças da alma, então? Aquela que vem do íntimo do ser e que nós não
conseguimos entender como chegou até nós e o porquê da tristeza, da angústia e o porquê da depressão, não é mesmo? E quando nós vemos, estamos envolvidos neste mar revolto, nesse céu escuro, nessa tempestade onde há trovões e raios. E muitas vezes nos perguntamos: onde está Jesus? Onde está Jesus que não nos vê? Não vê o sofrimento, as dores, as nossas aflições. Talvez Jesus está adormecido. Mas se Jesus está dentro de nós, se Ele faz parte de nós, Ele não está adormecido. Muitas vezes é nós que acabamos nos afastando. O nosso dia a dia, a nossa correria, as coisas da terra, muitas vezes nos faz afastar. E nos momentos difíceis, é que às vezes nos questionamos: Senhor, onde está? Não vê o meu sofrimento, a minha dor, a minha aflição. E Jesus nos diz: por que está assustado? Por que está sofrendo? Por que temes? Pois eu estou contigo e posso acalmar todas as tempestades, desde que você assim permita, desde que deixe eu entrar em seu coração, deixa que eu possa tomar o leme do navio, do barco, daquilo que estou, para que eu possa te auxiliar. E realmente, meus irmãos, no mundo em que estamos vivendo na atualidade, nesta atualidade, neste processo de pós-pandemia, neste processo tão difícil que se encontra a situação financeira, a situação econômica. E muitas vezes, tudo isso que nós passamos nos faz enfraquecer. Nos sentimos enfraquecidos. E cada vez que nos sentimos enfraquecidos, muitas vezes abrimos portas para as dores, para as aflições. Muitas vezes, meus irmãos, queremos ser compreendidos, entendidos, amados. Mas que Jesus nos diz sobre a lei de amor? Amar ao vosso próximo como a si mesmo. E quem é o nosso próximo? Talvez é aquele que muitas vezes nos faz sofrer. Talvez não tenha ele o entendimento, a compreensão necessária, mas está ao nosso lado. E talvez para que nós possamos dizer: olha, estamos juntos nesse barco, vamos remar, porque estamos com Jesus. E Jesus vai nos fortalecer. E é importante, meus irmãos, que jamais percamos a fé, jamais, porque nos momentos difíceis é a fé que é a alavanca, que nos sustenta. E é isso que Jesus veio também nos ensinar,
A fé que transporta montanhas. As montanhas das dificuldades, a montanha das dores, das aflições. Então, meus irmãos, que na vida, se sentirmos envolvidos em meio às turbulências e nos sentirmos sozinhos, pensem, Jesus está contigo. E Ele estende as mãos. Mas nós precisamos também estender as nossas mãos para que Ele possa nos auxiliar. Então, meus irmãos, que todas essas passagens que nós lembramos hoje, que esta passagem de Jesus que acalma e acerena a tempestade, sirva para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para aqueles que estão conosco. Porque se estão conosco, é porque algum motivo, alguma razão é que nós temos que estar aprendendo uns com os outros. É a nossa lição, é o nosso aprendizado. E jamais, jamais percamos a fé, mesmo nas dificuldades. Pois é nas dificuldades que muitas vezes sentimos Jesus a nos tocar. Que Jesus abençoe a todos, meus irmãos, e que possamos assim fazer a nossa prece de encerramento. Senhor, Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, Jesus, nosso Mestre, vos rogamos, Senhor, que neste momento possamos falar com Jesus, possamos entregar nas mãos de Jesus as nossas dores, as nossas aflições, os nossos medos, os nossos receios. Senhor, a Ti entrego a minha vida. E que possais, Senhor, sentir em minha alma, em meu ser, o Teu amor. E que este amor possa me fortalecer, para que eu possa vencer a cada obstáculo que eu encontre pelo caminho. Senhor, que possa fazer de nós um pequenino instrumento de vosso amor, de vossa paz, nessa grande seara chamada terra. Vos rogamos, Senhor, pelos nossos irmãos em humanidade, por aqueles, Senhor, que padecem pela fome, pela dor, pelo frio, pelos irmãos que se encontram nas ruas, que vivem, Senhor, entre pontes e pontilhões, fazendo dali a sua moradia. Vos rogamos, Senhor, por aqueles que ainda passam pela fome e que sente, Senhor, através de corações amigos e fraternos, aqueles que estendem a mão a vos oferecer o alimento que vos aquece o corpo e o alimento de Jesus que nos aquece a alma. Ampara, Senhor, a todos nós que nos encontramos, Senhor, em meio a este aprendizado no planeta Terra. Senhor, dai-nos força para vencermos principalmente a nós mesmos. E nos dai força, Senhor, para ver
aquele que está ao meu lado, ao meu próximo, as suas necessidades e as suas aflições. Senhor, ampara a todos aqueles que se encontram nos hospitais ou mesmo em seus lares, necessitando, Senhor, do teu amparo, necessitando do vosso amor. Ampara, Senhor, os nossos lares, que possamos ver o nosso lar envolvido por uma luz, uma chuva de luz, Senhor, a cair. Amparando, Senhor, aos nossos familiares e a todos aqueles que ali estão. Ampara, Senhor, aos nossos familiares, por aqueles que estão longe, por aqueles que estão perto, por aqueles que já deixaram o corpo físico, mas que o amor que nos liga a estes corações, eles são eternos e sentem o nosso pulsar e o nosso coração. Olhai, Senhor, por todos nossos irmãos e por nós, por todos nós, Senhor, que estamos neste grande aprendizado chamado vida. E que nesta vida tenhamos sempre Jesus, que estará a nos conduzir, sempre, mesmo diante das dificuldades e das tempestades. Jesus está conosco e nós sempre estaremos com o nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Que a paz de Jesus, meus irmãos, esteja convosco. Que possais levar para os vossos lares a paz, um pouco dessa paz, do amor do nosso Mestre, para os vossos lares, para os vossos familiares. E que possamos vivenciar em nossa vida, nos momentos mais difíceis, o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, de suas palavras, de suas ações, e, Senhor, dos teus ensinamentos. Uma boa noite, meus irmãos. Que assim seja.